vai falar de um termo que chama movimento uniforme variado. Pessoal, até aqui a gente estudou um movimento de corpos, né, em que sua velocidade eram constantes, né? O que seria um movimento de corpos com velocidade constante? São movimentos de corpos em que sua velocidade não muda, né? Bom, no entanto, a natureza, né, a grande maioria dos movimentos que o compõem, né, a grande maioria dos movimentos, né, eles não são de velocidade constante. E para a gente poder classificá-los, né, a gente denomina ele como movimento uniforme variado. Por que tem uniforme? O uniforme, a gente vai falar que a direção aqui no caso é uniforme, tá? Ou seja, uma única direção, e variado está relacionado com a velocidade. Então, se a gente fala movimento uniforme variado, a gente está associando esse movimento em que sua velocidade ela vai variar, tá certo? Então, aqui não mais, tem velocidade constante, aqui agora tem que a velocidade ela varia. Tá? E nós denominamos a variação da velocidade como ΔV. ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então, ΔV a gente chama isso aqui de variação da velocidade. Unidade de velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora. VF é a velocidade final, dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. E V0 é a velocidade inicial, dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Tá? Então, a forma da variação da velocidade é basicamente a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Ok? Bom, a gente vai definir, então, mediante essa relação de variação de velocidade, a gente vai definir uma grandeza nova, que a gente chama de aceleração. Então, se a velocidade varia, eu vou ter uma aceleração. E o que é aceleração? A aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em um determinado período de tempo ΔT. Então, o termo A, aqui, eu vou chamar de aceleração. Se a unidade de variação da velocidade é metros por segundo e a unidade de ΔT é em segundos, eu vou ter a unidade desse cara aqui em metros por segundo vezes o inverso do segundo. O que eu estou fazendo? Eu vou manter a base e multiplico o inverso do denominador. O inverso de segundo é 1 sobre segundo. Então, metros por segundo vezes 1 sobre segundo, a unidade de aceleração vai ser o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá? E o que é a aceleração? A aceleração me dá o quanto minha velocidade muda no tempo. Por quê? Porque o ΔT, nossa aqui, é a variação do tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial, onde ΔT é a variação do tempo, dada em segundos ou horas. Lembrando que o T, F é o tempo final, também dado em segundos ou horas, e o T0 é o tempo inicial, dado em segundos ou horas. Tá? Então, pessoal, se eu tenho um objeto que está movendo, e se sua velocidade muda, eu tenho uma aceleração. E a aceleração é matematicamente dada por A, que é igual a ΔV sobre ΔT. A unidade de aceleração, ela pode ser metros por segundo ao quadrado, ou quilômetros por hora ao quadrado também, tá? Então, vou apagar aqui, posso dizer isso, ó. Que a unidade de aceleração também, ela pode ser quilômetros por hora ao quadrado, tá? Bom, então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade dividida pela taxa de variação do tempo. Ou melhor, é a taxa da variação da velocidade pelo tempo que ele, né, varia essa velocidade. Ou seja, a aceleração ela é uma grandeza que vai verificar o quanto minha velocidade muda no tempo. Certo? Ok? Alguma dúvida? Pode falar. Será que você poderia explicar de novo? Porque eu não entendi muito bem esse trem de variação de velocidade com o tempo. Ah, tá. Seguinte, vamos pegar um exemplo prático. Né? Quando você anda de carro, o carro ele já tem uma velocidade? Sim. Quanto que vale a velocidade inicial dele? O carro quando ele tá parado, a velocidade é zero, né? E a partir do momento quando ele começa a andar, a velocidade dele não é mais zero, ok? Ou seja, a velocidade dele vai variar, vai mudar, né? Se eu tenho a mudança de velocidade, eu tenho a variação dessa velocidade, ou seja, ele saiu do estado parado para uma velocidade. A gente calcula a variação de velocidade por velocidade final menos a inicial, tá? Bom, se essa velocidade está mudando no tempo, a gente vai definir a grandeza que a gente chama de aceleração, que é dada pelo quanto minha velocidade muda, que é o ΔV, dividido pelo ΔT. Então, se eu dividir a variação da velocidade pelo tempo, eu calculo a aceleração, que é uma grandeza que mede o quanto minha velocidade muda. Tá? Quanto maior a aceleração, mais rápido minha velocidade muda, né? No tempo. Ok? Essa é a definição de aceleração. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Lembrando, né, que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá certo? Então, com essas grandezas, a gente consegue definir a aceleração, que é o quanto eu consigo quantificar a quantidade de que minha velocidade varia no tempo. Ok? Você entendeu? Agora ficou mais explicado. Mais claro, né? Então, tá bom. Seguinte, então, a gente consegue calcular o quanto meu objeto muda essa velocidade, que é dado pela aceleração. Tá? Então, a gente vai chamar o termo A de aceleração. Ele tem unidade de metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Certo? Bom, como que a gente coloca isso no sistema de referência? Exemplo, a gente pode desenhar nosso sistema de referência. Para desenhar 4 sistemas de referência, a gente vai classificar conforme a aceleração do nosso objeto. Tá certo? Então, aqui eu vou desenhar 4 sistemas de referência. Vou localizar um objeto nesse sistema de referência. E aqui nós temos, né?
Imagina que tem um objeto, ele esteja aqui. Vamos pegar inicialmente com a velocidade zero. Só que aí, né, ele vai andar na direção do meu sistema de referência aqui, ó. Ao longo do tempo, a velocidade dele vai ser positiva ou negativa? Positiva. Positiva, né? Certo. Então, se o meu objeto anda na direção do meu sistema de referência, a velocidade é positiva ao longo do tempo. Só que daí, se eu aplicar uma aceleração para cá, o que, que vocês acham? Ele vai mudar a velocidade ou a velocidade vai ser a mesma? Vai mudar? Vai mudar, porque tem uma aceleração, né? Se essa aceleração está na direção do meu sistema de referência, ela vai ser positiva ou negativa? Positivo. Positiva. Positiva. Agora, mais uma pergunta. Vocês acham que ele vai estar aumentando a velocidade? Nós podemos dizer que ele está acelerando ou ele está freando? Acelerando. Está Acelerando. acelerando. Tá? Então, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, a gente diz que está acelerando. Tá? O termo contrário a acelerado, a gente vai chamar de retardado, tá? Então, vou colocar aqui acelerado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto que ele está andando contrário. Vamos falar que a velocidade dele aqui nesse momento é de 10 metros por segundo, só que contrário. A velocidade é negativa ou positiva? Negativo. Ativo. Negativa, né? Então, a velocidade aqui é negativa porque ele está andando contrário ao meu sistema de referência, né? Se ele está andando contrário ao meu sistema de referência, a velocidade é negativa. E se eu aplicar uma aceleração para cá? O que vocês acham? A aceleração vai ser negativa ou positiva? Positiva. Positiva. O que vocês acham? Ele está acelerando ou ele está retardando? Retardando é o contrário de acelerar. Retardado. Acelerando. Ele está retardando, né? O movimento retardado. É a mesma coisa de freando, tá? Então, olha só, se a velocidade dele é negativa e a aceleração é positiva, ao contrário, ele está freando, tá? Então, aqui ele já tinha uma velocidade, aí aplicou a aceleração contrária, ele vai parar, ok? Aqui no caso de cima, não. Ele está com velocidade zero. Poderia ser uma velocidade com outro valor? Poderia. Mas olha só, ele está com velocidade aqui para a direita e a aceleração também para a direita. Então, ele vai aumentar a velocidade. Ou seja, a aceleração está calculando quanto faria a minha velocidade, seja ela positiva ou a aceleração pode ser também negativa, que é o que a gente vai ver agora. Imagina o seguinte, se o meu objeto está movendo para cá, para a direita, com a velocidade igual a 10 metros por segundo, o que vocês acham? A velocidade é positiva ou negativa? Positivo. Positivo. Positiva, porque está andando na mesma direção do meu sistema de referência. E se eu aplicar uma aceleração para a direita? Eu vou colocar umas setinhas aqui, que a gente vai falar que isso aqui é um vetor, mas depois a gente dá uma ideia melhor, tá? O que vocês acham? A aceleração é negativa ou positiva aqui? Negativo. Porque está ao contrário. O que vocês acham? Está acelerando ou está retardando? Retardando. Retardando. Por quê? Elas estão contrárias. Ok? Olha só, aceleração negativa, velocidade positiva. E se o meu objeto está com a velocidade de menos 10 metros por segundo, a velocidade é o quê? Negativa ou positiva? Negativo. Negativo. E se minha aceleração também for para cá? Ela é negativa ou positiva? Negativo. Negativo. Então a aceleração é negativa. Você acha que está acelerando ou retardando? Acelerando. Retardando. Acelerando, né? Por quê? Por que acelerando? Alguém sabe? Porque tá no mesmo sentido. Isso. Ou seja, ele está andando mais rápido, contrário ao meu sistema de referência. Ou seja, a aceleração negativa não significa que ele está freando. E assim como a velocidade também. Os dois têm que ter o mesmo sinal. Certo? Tudo Certo. bem? Vamos fazer exemplo aqui para a gente ver essa ideia. Então, toda vez que a aceleração está na mesma direção da velocidade, ele acelera. E quando elas são contrárias, eles estão freando, retardando, tá? Como que a gente vai ver isso do ponto de vista de exemplo? Um corpo na posição menos 1 metro em velocidade de 2 metros por segundo. Passado 2,5 segundos, ele estará na posição 5 metros, com velocidade de 12 metros por segundo. Determine a aceleração determine B se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? E se ele, letra C, se o movimento é acelerado ou retardado. Inventei agora esse problema. Então, olha só.
Um corpo está na posição de menos 1 metro, tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, a gente vai desenhar aqui, ó, no sistema de referência. Ok? Aqui é a posição menos 1, aqui é o 0, por exemplo. Tá? Eu exagerei, né? Deixa eu colocar mais próximo aqui. Aqui é o 0. Então, em 2,5 na posição, ou melhor, para tempo 0, ele está nessa posição aqui, ó. Certo? Depois de 2,5 segundos, ele vai estar na posição 5 metros. Exagerei, vamos colocar 5 aqui, ó. Tá? Onde aqui é 100 metros. Então, ele vai estar aqui. Então, o que aconteceu? Meu objeto, ele está movendo na mesma direção do meu sistema de referência. Tá? A velocidade dele, nesse ponto, velocidade dele, aqui, para tempo igual a 0, é igual a 2 metros por segundo. Para tempo de 2,5, a velocidade dele foi para igual a quanto? 12 metros por segundo. Pergunta, a velocidade mudou da posição menos 1 para a posição 5? Sim. Se mudou, tem o quê? Aceleração. Tem aceleração. Claro, ó, então veja aqui um detalhe que a gente vai ter a mais. Além de mudar a posição, ou seja, esse corpo, além de ter velocidade, que representa mudança de posição no tempo, esse corpo também vai ter aceleração, que é a mudança da velocidade dele no tempo também. Certo? Então, é mais um detalhe que a gente tem que observar no movimento. Se o movimento, a velocidade dele é constante, significa que a velocidade dele é a mesma. É sempre a mesma. Agora, se a velocidade dele muda, ele está acelerado, né? Eu tenho uma aceleração. E se tem uma aceleração, além de mudar a posição, eu mudo a velocidade no tempo, né? Então, vamos calcular a aceleração. A velocidade final, vou até aumentar aqui. A velocidade final dele é igual a 12 metros por segundo. A velocidade inicial dele é igual a 2 metros por segundo. O tempo final, que é passado a 2,5 segundos após, né? O tempo final dele é 2,5 segundos. E o tempo inicial, a gente vai considerar 0. Ok? Para que, depois de 0, né? Passado 2,5 é 2,5 segundos, né? Ok? Então, o tempo inicial a gente vai falar que é 0. Então, vamos lá. O ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, que isso vai dar o quê? 12 metros por segundo menos 2 metros por segundo. Isso dá o quê? 10 metros por segundo de variação de velocidade. E a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial, que dá o quê? 2,5 segundos menos 0, que dá o quê? 2,5 segundos. Então, se eu quero calcular a aceleração, é ΔV sobre ΔT. Isso vai dar o quê? 10 sobre 2,5. 10 o quê? Metros por segundo dividido por 2 segundos. Quanto vai dar? Vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Porque, olha só, metros por segundo dividido por segundo, eu mantenho o primeiro, então, metros por segundo, e multiplico pelo inverso do denominador. Tá? 1 sobre segundo. Metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Que é a unidade de aceleração. Pergunta. A aceleração é positiva ou negativa? Positiva? Aqui, Positivo. ó, calculamos, deu positiva. Então, a aceleração do corpo, vou desenhar em vermelho aqui, ó, a aceleração dele está aqui, ó. Na mesma direção. Ele está acelerado ou ele está retardado? Acelerado. Isso. Então, na letra A, a gente já calculou o valor da aceleração. E já vamos fazer a letra C. Ele está acelerado. E a letra B, ele está progressivo ou retrógrado? Progressivo é na direção do meu sistema de referência. Retrógrado é o contrário. O que vocês acham? Progressivo. Progressivo. Progressivo, né?
certo? Então, o que nós estudamos, né, até aqui? Estudamos, então, que existe um movimento uniforme, existe um movimento uniforme variado, desculpa, existe um movimento uniforme variado, em que, se minha velocidade muda, ou varia, ela tem uma aceleração. E o que é aceleração? É a quantificação de quanto minha velocidade muda no tempo. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT, tá? E ainda, eu posso classificar, mediante a aceleração, se meu objeto está aumentando a velocidade ou se ele está diminuindo a velocidade. Se ele está aumentando, ele é acelerado, e se ele está diminuindo, é retardado, ok? Eu quero só fazer um comentário aqui sobre essas 4 situações. Vamos pegar aqui a primeira. Se ele está acelerado, a velocidade dele está aumentando. Tá? Então, ele está aumentando na direção do meu sistema de referência, nesse primeiro caso. No segundo caso, ele está retardado, ou seja, a velocidade está diminuindo, porém, meu objeto está andando contrário, ou seja, ele está freando contrariamente, andando, né? Então, imagine, ele está menos 2, menos 1, ó, 0, menos 1, menos 2, só que ele está andando nessa direção, freando, diminuindo a velocidade. Nesse outro caso aqui, ó, retardado, ele também está freando. Porém, ele já está andando na direção do meu sistema de referência, existe uma aceleração contrária que faz com que faz com que ele diminua a velocidade. E no último caso, a velocidade é negativa, porém a aceleração também é negativa, ou seja, a velocidade dele está aumentando, só que negativamente. O que aumenta negativamente a velocidade dele? Está aumentando, porém contrário ao meu sistema de referência. Tá? Vamos pegar um exemplo. Você tem meio dividido por 4. Como que eu resolvo essa equação? Alguém lembra? Divisão de fração, isso aqui, tá? Ó, quando eu tenho a fração, deixa eu pegar aqui, ó. Meio é a mesma coisa que 0,5, né? Isso aqui vocês sabem, né? Ou não? Sim. Não tá. Então, se eu pegasse 0,5 dividido por 4, é a mesma coisa que meio dividido por 4, né? Fração? Sim. Então tá. Qual que é a regra de divisão de fração? Eu vou manter o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. O que é isso? Eu mantenho o numerador, que é meio, e multiplico pelo inverso de 4. Qual que é o inverso de 4? 1/4. 1/4. 1 vezes 1? 1. 2 vezes 4? 8. 8. Ou seja, meio dividido por 4 é 1/8. Tá? Vamos pegar aqui, ó. 2/3 dividido por 4/3. Eu mantenho o primeiro, que é 2/3. E multiplico pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 4/3? 3/4. 3/4. 2 vezes 3? 6. 3 vezes 4? 12. O que vai dar aqui? 6 eu corto aqui, divido por 6 dá 1, divido por 6 aqui dá 2. Vai dar meio. Com a unidade é a mesma coisa. Então lá, unidade de velocidade. ΔV sobre ΔT. A unidade da velocidade é metros por segundo. A unidade de tempo é segundos. Certo? É a mesma regra. Eu mantenho a base da unidade aqui, é metros por segundo, né? Multiplico pelo inverso de segundo. Qual que é o inverso do segundo? 1 sobre segundo. Metros vezes 1 dá metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Ou seja, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora você entendeu? Com a unidade, a regra da matemática para o número também é válido para a unidade. Tá certo? Entendi. Entendeu? Então, se você tem a unidade, olha só. Vamos pegar lá do movimento uniforme. ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. A unidade de ΔS é metros. A unidade de ΔT é segundos. Qual que é a unidade de velocidade? É o metro dividido por segundo. Aqui não muda, ó. A unidade de velocidade, metros por segundo, dividido por tempo, que é dada de unidade em segundos, eu tenho que obedecer a mesma relação de grandezas. É o metros por segundo dividido por segundo. Mantenho o numerador, que é metros, multiplico pelo inverso do denominador. O inverso do denominador na unidade é segundo. Ou melhor, o inverso do denominador aqui, ó, que é a unidade, é 1 sobre segundo.
né? Então, metro por segundo vezes 1 sobre segundo dá metros por segundo ao quadrado. Por isso que a unidade de aceleração é dessa forma. Tá certo? Tudo bem? Pessoal, eu quero, então, já aproveitando que a gente está conversando sobre essa questão de conversão, eu quero conversar um pouquinho de conversão de unidade. Vamos colocar aqui. Eu ia passar um exemplo para vocês, mas depois a gente faz a aula que vem. Conversão de unidade. Pessoal, se eu tenho 1 metro por segundo, é a mesma coisa que eu andar 1 metro em 1 segundo, não é isso? Se minha velocidade é igual a 1 metro por segundo, é a mesma coisa que eu andar 1 metro em 1 segundo, né? Ok? Bom, e se eu quiser converter isso aqui para quilômetros por hora? Como que ficaria esse cara aqui? Vamos fazer essa regrinha de conversão? 1 metro tem quantos quilômetros? Alguém sabe? 100? Oi? Não escutei. 100? Não. 1000? 1 quilômetro. Vamos fazer o contrário. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então, vamos fazer o contrário. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 1 metro tem x quilômetros, que eu não sei. Sabem fazer a regrinha de 3? Sim. Sim. Então, corta aqui metro, corta metro, multiplico cruzado, né? Então, vai dar o quê? 1000x é igual a 1 quilômetro. Multipliquei cruzado aqui, regrinha de 3, ó. 1 quilômetro vezes 1, 1 quilômetro. X vezes 1000, 1000x. O 1000 eu vou passar dividindo. Então, x é igual a 1 quilômetro dividido por 1000. Certo? Ou seja, 1 metro é 1 sobre 1000 quilômetros. Ou melhor, 1 sobre 1000, né? Em quilômetros. Então, vai dar 1 sobre 10 a terceira quilômetro. Porque 1000 é 10 a terceira, né? Arrancar a vírgula 3 vezes, lembra lá? 1, 2, 3. É 1 vezes 10 a terceira. Né? Ou ao 10 ao cubo. Só que eu vou passar forçado esse 10 a terceira para cima. Vai ficar igual o quê? A 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Olha só, eu passei forçado, ó. Então tem que mudar o sinal aqui. Ou seja, é a 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Então, 1 metro é igual a 0,01 quilômetro ou 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Tá? Então, 1 metro é isso aqui, ó. Tá certo? Agora, 1 segundo são quantas horas? Alguém sabe me dizer? Vamos guardar esse cara aqui, ó. Faz regrinha de 3, né? Deixa eu guardar esse cara aqui. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Certo? Vamos fazer aqui ainda. 60 minutos tem quantos segundos? Não sei. Mas 1 minuto, um minuto, eu tenho 60 segundos. Vou fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Corto minuto com minuto. 60 segundos vezes 60 dá o quê? 3.600. Então, 3.000 vai ser 60 vezes 60 é igual a 1 vezes x. Então, x meu vai dar o quê? 3.600 segundos. Ou seja, 1 hora, ó, 1 hora é 60 minutos, mas 60 minutos eu tenho x segundos que eu quero saber. Certo? 1 minuto eu sei que tem 60. Então, multiplico cruzado aqui, ó, 60 vezes 60, 3.600. 1 minuto, 1 vezes x vai dar 1x. Então, 1 hora, que tem 60 minutos, ele tem 3.600 segundos.
Certo? Tudo bem? Professor, Hum. você poderia explicar novamente? Eu não entendi muito bem, não. Esse aqui? É, Aqui em cima você entendeu? sim, Então tá. 1 hora tem quantos minutos? 60. 60. Tá aqui, ó, né? Beleza. Então, esse 60 aqui representa 1 hora. 60 minutos tem quantos segundos, você sabe? Não, coloquei aqui, ó, X, tá? Aí embaixo do minuto, de 60 minutos, eu vou pôr 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos, você sabe? 60, né? Ó, 1 minuto tem 60 segundos. Aí eu vou multiplicar cruzado, regrinha de 3, ó. 60 vezes 60, 3.600. 60 vezes 60. 1 vezes X dá o quê? 1x. Então, 1x é igual a 60 vezes 60. 60 vezes 60 é 3.600. Ok? Ok, obrigada. Tá. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Tudo bem? Então, vamos fazer uma regrinha de 3 de novo. 1 hora tem 3.600 segundos. 1 segundo tem quantas horas? X. Eu não sei. Multiplica cruzado. Corta o segundo com o segundo. 1 vezes 1 dá 1. Vou colocar em vermelho aqui. Ó. Multipliquei cruzado. 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 hora é igual ao quê? 3.600x. Eu vou isolar meu x, vou passar esse 3.600 aqui, ó, dividindo. Então, x é igual ao quê? 1 hora sobre 3.600 segundos. Ou seja, 1 segundo, ele tem a mesma coisa que 1 sobre 3.600 horas. Tá? Então, 1 segundo equivale a 1 dividido por 3.600 horas. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? 1 metro por segundo, o metro eu vou converter para quilômetro. 1 metro tem quantos quilômetros? 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. 1 segundo tem quantas horas? 1 sobre 3.600. Então, eu vou converter isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou jogar para cima, ó. Vou jogar esses dois caras aqui. Tá? Como? Vai ficar assim, ó. 1 metro é 0. Vamos colocar 1 metro por segundo. Isso aqui é igual a 0,0. Vamos pôr 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros, dividido por 1 sobre 3.600 horas. Então, 1 metro por segundo é 1 vezes 10 a terceira. 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros, dividido por 1 sobre 3.600 horas. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Como vai ficar? Essa continha vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Multiplico pelo inverso desse cara aqui. Qual que é o inverso? 1 sobre 3.600 vai ser 3.600 sobre 1. Certo? A unidade a gente mantém no denominador, quilômetro por hora, a gente mantém, né? 3.600, eu posso andar com a vírgula de 1, 2, 3, né? Que vai dar o quê? 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros, vezes 3,6 vezes 10 a terceira. Ó, só com a vírgula para a esquerda, eu coloco a potência de 10 aqui, a gente já fez isso, né? De 3 vezes, né? Sobre aqui, 1 sobre hora aqui, né? O que que vai dar? Então, 1 metro por segundo, isso vai dar o quê? 1 vezes 3,6, que multiplica 10 a menos 3 vezes 10 a terceira. Ou seja, 1 metro por segundo é igual a 1 vezes 3,6, 3,6. 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a 0, 10 elevado a 0, isso aqui dá 1. Ou seja, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora, tá? Tudo bem? Vamos colocar aqui quilômetros por hora. Então, pessoal, quando
eu quero passar, existe uma regrinha básica. Se eu quero passar metros por segundo para quilômetros por hora, deixa eu mudar aqui. Basta eu multiplicar por 3,6. Eu multiplico por 3,6 e converto isso aqui em quilômetros por hora. Ou seja, a cada 1 metro por segundo, eu multiplico 3,6 quilômetros por hora. Então, se eu quero converter de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico, tá? E se eu quiser o contrário, se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Tá? Então, basicamente, assim, ó. Eu multiplico por 3,6, passando de metros por segundo para quilômetros por hora. E eu vou dividir por 3,6, convertendo quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? Eu fiz o caminho só de converter metros por segundo para quilômetros por hora. A gente viu que é multiplicar, né? Por 3,6. Então, a cada metro por segundo, eu multiplico 3,6 km por hora. Agora, se eu quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, tá? Tudo bem? Sim. Professor, Ó, então esse processo de contas que o senhor fez foi para explicar por que é, então, 3,6. Todo esse isso, processo. sim. Ah, Você já antecipou o que eu queria dizer. Então, toda essa conta aqui que eu fiz, não sei se vocês já viram isso, de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, essas contas todas que a gente fez foi para mostrar aqui. Se eu quero converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu tenho em quilômetros por hora a unidade e quero converter para metros por segundo, eu divido por 3,6. Isso aqui é válido para velocidade, tá? Conversão de unidade de velocidade. Tá? Então, deixa eu colocar até aqui, ó, conversão de unidade da velocidade. Ah, e da aceleração? É mais complicado, tá? Então, a gente nem vai entrar muito nessa questão da conversão de unidade de aceleração de quilômetros por hora ao quadrado para velocidade. Ah, a gente pode ver isso futuramente? Pode. Mas, assim, eu quero que vocês entendam essa questão básica primeiro, tá? Então, vocês entenderam? Se eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. O caminho de volta vai ser a divisão. Vocês querem que eu mostre por que é a divisão? Eu posso mostrar também. Vamos fazer aqui, ó. 1 quilômetro é até mais fácil. 1 quilômetro. Deixa eu fazer até em outro lugar aqui, ó. É até mais fácil. Opa. Olha aqui, ó. 1 quilômetro por hora. É a mesma coisa que 1 quilômetro dividido por 1 hora, né? Olha só. 1 quilômetro por hora. É a mesma coisa que 1 quilômetro dividido por 1 hora. 1 quilômetro é 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Isso dá o quê? 1 sobre 3,6. Porque se eu dividir em cima por 1.000, vou dividir embaixo por 1.000 também. 3.600 por 1.000, 3,6. 1.000 por 1.000 dá 1. Ou seja, 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Certo? Por isso que é a divisão. Olha aqui a fração a 1 dividido por 3,6. Então, se eu tivesse 2 km, dividia por 3,6. 3 km, eu divido 3.000 por 3,6. Né? Olha só. Se eu pegar aqui 2 km por hora, é igual a 2.000 dividido por 3.600 segundos. 2.000 metros dividido por 3.600 segundos. É igual a quê? 2.000 dividido por 1.000, dividido por 3.600, dividido por 1.000. Isso dá o quê? 2 sobre 3,6 metros por segundo. Né? Se fosse 3, é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem a divisão aqui, ó. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Olha aqui, ó. Divido por 3,6. Então, eu mostrei o porquê que eu multiplico e divido, tá? Tudo bem? Sim ou não? Quer que eu explique alguma parte aqui? Eu estou disponível. Pessoal, então vai encerrar por hoje.